E vamos avançar já com conversa neste Now às 3. Estamos muito atentos a tudo aquilo que diz Donald Trump e também a tudo aquilo que diz Benjamin Netanyahu. Na minha companhia tenho o Filipe Santos Costa, investigador do Instituto de Defesa Nacional, e também a professora Carla Guapo Costa, de Economia Internacional. Muito boa tarde aos dois. Obrigada por estarem connosco. Filipe, começo por si e por estas declarações de Donald Trump, sempre muito contraditórias. Um dia já sabemos que acaba por dizer uma coisa e no dia a seguir diz o seu contrário. Mas aqui a questão é que também não está a dizer o mesmo que Benjamin Netanyahu. Poderá a relação estar a ser afetada por causa do conflito, desta operação que está em curso, ou parece que não há de facto linhas vermelhas entre os dois presidentes? Aliás, presidente e primeiro-ministro. Têm objetivos divergentes, provavelmente. Objetivos diferentes no final. Eu creio que para os Estados Unidos da América há uma primeira dimensão, que é uma dimensão de socorrer o Estado de Israel perante aquilo que Israel considera uma ameaça existencial. E essa ameaça existencial materializa-se no facto de o Irão poder estar a desenvolver armas de destruição massiva, nomeadamente nucleares, combinadas com meios de entrega dessas mesmas armas, mísseis balísticos. Ainda agora vimos no ataque, na tentativa de ataque iraniano à ilha de Diego Garcia, no Índico, os mísseis balísticos iranianos poderão ter mais alcance do que se estimava. Uma segunda dimensão que pode justificar essa defesa de Israel por parte dos Estados Unidos, esta ação defensiva, ou seja, um ataque ao Irão, que é uma ação defensiva em prol de Israel, será a dimensão de o Irão ser declaradamente, ter programaticamente defender o fim daquilo que chama a entidade sionista, portanto o Estado de Israel, e portanto é difícil pensar que Israel não veja aí uma ameaça existencial, uma vez que um dos objetivos programáticos do regime iraniano é o fim de Israel. E o terceiro ponto é o ponto de eventualmente haver um apoio ao terrorismo transnacional. Portanto, algumas entidades, entre as quais a mais famosa ser o Hezbollah, serem apoiadas por Israel. E desde setembro de 2001, portanto, na sequência dos ataques de 11 de setembro de 2001, às Torres Gêmeas em Nova Iorque, ao Pentágono, pela Al-Qaeda, que estava baseado no Afeganistão, que o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou resoluções que permitem duas coisas. Primeiro, considerar guerra quando se tratam de atores subestatais como redes terroristas. E o segundo, que permite atacar Estados que apoiam ou alberguem essas redes terroristas. No grande jogo, que é a segunda dimensão da posição dos Estados Unidos, os Estados Unidos estão claramente numa lógica de querer influenciar o regime iraniano, não para que ele mude, até porque a mudança de regime não cabe no ponto anterior. O ponto anterior do direito internacional nunca chega à mudança de regime, isso está absolutamente fora do direito internacional, mas também não é essa a intenção dos Estados Unidos, nem no Irão, nem na Venezuela. A intenção é apenas realinhar o seu posicionamento externo. Sucintamente, afastá-los da órbita chinesa, afastá-los da venda de petróleo sancionado com preço de desconto à economia chinesa e permitir que voltem ao mercado global. Portanto, não se trata de uma mudança do regime. Os Estados Unidos não estão preocupados com o que se passa internamente na Venezuela, nem o que se passa internamente no Irão. Claro que se o regime iraniano abrir um pouco, como o venezuelano abriu, libertando alguns presos políticos, gostaram de algumas liberdades individuais e económicas, melhor. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é o realinhamento do posicionamento externo. Já Israel tem uma posição um pouco diferente, porque Israel considera, como já no passado considerou, por exemplo, o regime de Saddam Hussein no Iraque, que enquanto o regime não mudar, o regime será sempre uma ameaça para Israel. E, portanto, eu acho que é essa a diferença. Os Estados Unidos atuam numa dimensão bastante enquadrável, na minha opinião, no direito internacional, em defesa do Estado de Israel, e que é possível atuar em defesa de outro Estado, e atuam numa segunda dimensão, no seu grande jogo de fluxo de energia e competição económica e estratégica com a China. E já Israel atua numa dimensão mais profunda, a que os Estados Unidos não chegam, que é a vontade de provocar uma mudança de regime, porque, no fundo, Israel sente saudades do regime de Reza Pahlavi e do Shah. Antes da Revolução Islâmica de 79, o Irão era o país menos hostil, quase até amigável, a Israel na região, e a partir de 79, da Revolução Islâmica, tornou-se o inimigo declarado. Na retórica do Irão,
os Estados Unidos são o grande Satã e Israel o pequeno Satã. Na retórica de Israel, a entidade sionista tem que ser exterminada. Portanto, Israel tem que ser destruído, tem que acabar, pelo menos como Estado. E, portanto, isto é difícil... Ou seja, há discordâncias nos objetivos finais estratégicos, mas em termos operacionais e militares estão alinhados. Falava já daqui a pouco do petróleo e é sobre isso que também vamos abordar também daqui a alguns minutos. Mas, professora Carla, já são 22 dias de ataques, no fundo de guerra, e no ano passado, quando houve uma ofensiva também no Irão, foram 12 dias. Podemos dizer que esse então foi o ensaio geral para aquilo que está a acontecer este ano? Bom, boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu não sei se foi um ensaio geral, eu acho que aquilo que nós estamos aqui a ver é uma repetição de, enfim, num contexto diferente, mas é uma repetição daquilo que nós chamamos uma atuação geoeconómica, não é? Portanto, ou seja, a utilização de instrumentos ou ativos económicos para atingir objetivos mais estratégicos, política externa, de que, se nos lembrarmos, o Estreito de Hormuz já foi vítima várias vezes ao longo da história, não é? Aliás, eu costumo dizer que os portugueses foram os primeiros a praticar geoeconomia, não é? Quando conquistaram o Estreito de Hormuz no século XVI para dominar as rotas comerciais do Índico, do Mediterrâneo e da Ásia Central. E, portanto, aquilo que nós estamos a assistir hoje é uma repetição, embora uma escala diferente, mas daquilo que já aconteceu, mas eu acho que é uma repetição com outro tipo de riscos. E porquê? Não só o Estreito de Hormuz tem uma importância determinante do ponto de vista económico e do ponto de vista estratégico também, não só por razões económicas, obviamente, todos sabemos da percentagem de petróleo, de gás, de fertilizantes, ainda há pouco ouvimos uma notícia do impacto que a disrupção das cadeias globais de fertilizantes pode ter sobre a produção mundial e provocar um surto inflacionista muito sério. Mas o problema é que, para além do bloqueio do Estreito, está a acontecer uma situação relativamente nova, que é o ataque a infraestruturas, nomeadamente no Catar, no próprio Irão, não é? Então, já ouvimos falar do ataque ao campo de South Pars ou à ilha de Karg. Portanto, são terminais estratégicos, são infraestruturas estratégicas para a refinação, o processamento de petróleo e de gás. E que esses sim podem corromper, digamos assim, todo o fornecimento energético global. Portanto, eu acho que aquilo que o Irão está a fazer, e aí talvez seja um pouco diferente em relação às situações anteriores, embora mantendo uma matriz idêntica, geoeconómica, como eu dizia há pouco, é, na prática, tentar tornar, não é vencer a guerra, diria eu, mas é tornar o custo da guerra insuportável para um conjunto de países. Não é? E, portanto, na prática, isto acaba por ser... Isso a longo prazo é possível? Sim, claramente, não é? Acaba por disromper, digamos assim, todo o sistema energético global. Portanto, eu acho que isto é mais do que uma crise energética, do que uma crise económica, mas tem contornos infraestruturais muito mais profundos. Já percebi que, sem dúvida, este é um dos grandes temas em destaque, é o Estreito de Hormuz. Já vamos voltar a falar disso mesmo, porque os impactos e os efeitos são sentidos aqui também em Portugal. Mas a notícia do dia tem que ver com o Irão acusar os Estados Unidos e Israel de atacarem novamente a instalação nuclear de Natanz. Não foi registado qualquer derrame de materiais radioativos nas instalações e não existe qualquer perigo para os residentes das áreas próximas a esta infraestrutura. Como é possível ver através desta imagem, a subestação elétrica foi danificada, é a primeira a contar de cima, assim como o edifício de apoio relacionado ao fornecimento de energia, que é ao lado à direita. Vários geradores de gás ficaram também destruídos e também a instalação de enriquecimento de combustível de aviões destruída. É a estrutura mais abaixo. A agência de notícias iraniana Tasnim afirma que se tratou de um ataque aéreo conjunto dos Estados Unidos e de Israel, que teve como alvo esta instalação. É o principal centro de enriquecimento nuclear do Irão. E, Filipe, isto, no fundo, é uma nova escalada, é uma tentativa também de fazer pressão para que o Irão abra o Estreito de Hormuz, uma central nuclear destas ser atacada, é muito significativo para os próximos dias. Acho que tem a ver um pouco com a pergunta anterior e também o que disse a professora Carla Coapo Costa. Portanto, nas três dimensões que eu referi, temos que os Estados Unidos, no fundo, atacam Israel, sobretudo, teoricamente, não pelas questões energéticas, não pela rivalidade estratégica com a China. A fundamentação oficial será que o Irão viola o Tratado de Não Proliferação, de que é parte desde 1970. E, portanto, ponto 1 e ponto 2. Viola o Tratado de Não Proliferação, desenvolve armas nucleares e mísseis balísticos. Ponto 2, apoio ao terrorismo transnacional.
Israel acrescenta ao ponto 3, que é a mudança de regime, que está fora do direito internacional, mas que Israel acha que é necessário para se proteger para o futuro. Porquê? Porque tal como em 1981, quando Israel atacou o reator Orizak, também atacou um reator nuclear, neste caso era um reator nuclear no Iraque, que estava a ser construído com apoio britânico e francês, a ideia que era isso, a instalação nuclear podia no futuro servir para desenvolver urânio enriquecido para armas nucleares. E no contexto da guerra Irão-Iraque, que foi de 80 a 88, em 81, quando este ataque se deu ao Iraque, o próprio Iraque dizia publicamente que aquele reator, o desenvolvimento, o programa nuclear não era desenvolvido contra o Irão, conquistava a guerra, mas sim contra a entidade sionista, mais uma vez contra Israel. E, portanto, este tipo de ataques, apesar de nos fazer muita impressão ver bombas a cair ao pé de uma central nuclear, enquadra-se nesta justificação norte-americana. E repare no que é que destruíram. Destruíram o que é um clássico, e também temos visto na guerra da Ucrânia, destruíram a infraestrutura elétrica, portanto, começar a negar energia elétrica ao Irão pode ser um dos objetivos, começar a destruir a infraestrutura energética doméstica, transporte de eletricidade, e depois, portanto, a subestação, e depois tentaram destruir as instalações de enriquecimento de urânio debaixo de terra. E, portanto, eu acho que isto se enquadra bastante bem nas justificações do ataque. Não creio que isto tenha diretamente a ver com a questão do Estreito de Hormuz. Mas, Filipe, e até já vamos falar disso quando falarmos da ilha de Kark, de uma invasão terrestre, mas isso é possível nesta central nuclear de Natanz, porque ainda há cerca de 400, 500 quilos de urânio enriquecido desaparecidos. E há pouco vimos ali o mapa, nota-se que esta é uma infraestrutura que fica mesmo no centro do Irão. É possível que os Estados Unidos consigam atacar, ter uma operação que dure, imagino, 2 a 3 horas nesta infraestrutura e que acabe com tudo aquilo que está a ser produzido aqui? Eu acho que neste momento, eu percebo a pergunta, até porque a pergunta encaixa muito, por exemplo, na Operação Relâmpago que foi feita para capturar Nicolás Maduro. Eu acho que neste momento, eu não sou especialista militar desse ponto de vista operacional, mas eu acho que neste momento seria difícil. Seria difícil porque seria muito denunciado, quer dizer, há zero efeito de surpresa e toda a gente sabe que o principal alvo oficial das missões desta campanha de bombardeamentos aeronavais é o programa nuclear. Portanto, eu acho isso difícil. Completamente diferente, pegando no que a professora Carlo Guapo Costa dizia, é o Estreito de Hormuz. Achei muita graça, referiu, de facto, em 1507, portanto, há 519 anos, Portugal ocupou dessa forma o Estreito de Hormuz. E esta presença em pontos estratégicos é muito comum. A própria China, por exemplo, tem já uma base em Djibouti. Alguns países europeus estão a colocar forças do outro lado da Península Arábica, portanto, no Mar Vermelho, que é uma zona que está ameaçada pelos Houthis. E, portanto, é normal. Eu acho que é muito mais execuível uma ocupação das ilhas e dos pontos estratégicos, Kargo, Hormuz, no Estreito de Hormuz, do que outro tipo de posições. E isso também não é novo, porque há um precedente, aliás, histórico, e que foi julgado pelo Tribunal Internacional de Justiça em 2003, que se chama caso, no fundo, o Irão pôs os Estados Unidos em tribunal. As Nações Unidas são fundamentalmente compostas pelo Conselho de Segurança, a Assembleia Geral e o Tribunal Internacional de Justiça. E o Irão pôs os Estados Unidos em tribunal porque em 86, 87, portanto, no fim da guerra Irão-Iraque, os Estados Unidos destruíram algumas plataformas petrolíferas do Irão nessa região. Precisamente por isso, porque elas estavam a ser usadas para atacar navios de outros países que transportavam, petroleiros e metaneiros, que transportavam petróleo e gás. E o que é que esses países fizeram? Por exemplo, o Kuwait, na altura, pediu aos Estados Unidos, ao Reino Unido e à União Soviética para assumirem o pavilhão, portanto, passarem esses navios a navegar com bandeira desses países. E os Estados Unidos lançaram uma operação de proteção que se chamava Vontade Resoluta, portanto, já tinha este tipo de nomes, e que teve alguns danos. Houve um navio kuwaiti que foi atacado por mísseis, houve um navio de guerra americano que embateu numas minas, houve outro que foi atacado pelas Forças Armadas do Iraque por engano, mas quer dizer, não é uma questão, nem é preciso recuar 500 anos, basta recuarmos aos anos 80 ou a esses pontos de tensão de final dos anos 80 e de 90, quando foram as outras guerras americanas no Golfo Pérsico. A primeira, esta é a quarta, digamos assim.
Vamos então avançar para a questão do Estreito de Hormuz e de uma invasão relâmpago na ilha de Kark.